Olá, eu sou a Carol Silveira. E eu sou a Renata Michels. Aqui, dinheiro é comportamento. O que você pensa sobre ele define os seus resultados. Nosso objetivo é destravar a sua mente para que o dinheiro deixe de ser um peso e passe a ser uma ferramenta de liberdade. Seja bem-vindo ao DesbravaCast, um espaço para abrir a sua cabeça, aprender sem complicação e transformar sua relação com o dinheiro. Carol, e qual que é o nosso assunto do primeiro podcast? O assunto do nosso primeiro dia vai ser sobre as 3 coisas mais importantes aqui que nós temos nesse podcast no Desbrava, que é dinheiro e nós, as super hosts do Desbrava. É isso aí. E vamos começar então falando sobre a conscientização do dinheiro na nossa vida. Eu sempre gosto de falar bastante sobre essa parte de conscientização do dinheiro, porque parece que a gente pensa nele sempre para tomar as decisões mais importantes da nossa vida. Hoje em dia, a gente toma todas as decisões que a gente precisa, né, tomar na nossa vida pensando no dinheiro. E muitas vezes a gente não pensa de fato sobre o que ele é, né? Como a gente consegue ele, o que a gente tem que fazer para multiplicar ele. Enfim, são várias questões que a gente vai discutindo ao longo do nosso episódio de hoje. Nós tomamos, então, toda essa questão de decisões, como, por exemplo, para onde eu vou nas minhas férias, depende de dinheiro. Se eu vou comprar um carro ou se eu vou andar de Uber ou de ônibus, depende de dinheiro. E essas decisões todas, elas refletem muito na nossa vida. Então, o mais importante de tudo isso é que ninguém acaba nos ensinando sobre ele, de fato. E trazer essa parte de conscientização antes de tudo, e eu tenho 3 pilares que eu quero falar sobre eles hoje, eu acho que é o essencial, assim. É, exatamente, Carol. Eu acho que a gente começa a aprender sobre dinheiro muito mais no relacionamento com os nossos pais, primeiramente, e depois a gente vai para a vida, de fato, né? A gente aprende errando, acertando de novo. Então, é muito importante a gente começar a ter essa consciência do dinheiro, porque muitas vezes a gente não tem, né? A gente fica trabalhando sem a consciência do dinheiro, de fato, sem saber o que ele representa na nossa vida, né? Os objetivos, os planos. No final das contas, a gente não pensa sobre isso, né? Claro, e eu gosto muito de exemplificar como o dinheiro sendo um papel em branco, né? Nós é que damos o significado e o sentido para ele na nossa vida. No sentido de que, quando a gente recebe ele, a gente vendeu o nosso tempo, ou nós vendemos o nosso conhecimento, ou nós vendemos objetos, enfim, dependendo da profissão e do que cada um faz. Mas ele é um papel em branco quando tu recebe. E o significado quem dá somos nós, por exemplo. Eu tenho vários casos de mulheres que gastam bastante, né, o seu dinheiro, principalmente com procedimentos estéticos, com roupas. Exatamente. Então, a palavra-chave delas acaba sendo, por exemplo, a autoestima. Elas transformam aquele papel em branco para elevar a sua autoestima, por exemplo, né? Então, a gente pode fazer isso de diversas formas. A gente também pode colocar o nosso dinheiro, por exemplo, em conforto. A gente pode fazer uma substituição, né? Receber o dinheiro e transformar ele em conforto na nossa casa, ou seja, no que for. E isso a gente identifica principalmente identificando onde se vai o nosso dinheiro no dia a dia, né? Exatamente. Eu acho que isso que tu falou parece ser algo muito profundo, mas no final das contas, a gente não para, né, para pensar sobre o que ele representa na nossa vida. Que nem tu comentaste, né? Que a mulher acaba gastando com estética. Então, às vezes, o dinheiro tá indo para algumas coisas e isso, no final das contas, representa o valor que a gente dá para ele. Então, isso é muito importante a gente parar para começar a analisar também, né? E também tem mais um outro ponto, né, Rê, que é a questão toda de segurança. Que é o dinheiro hoje nos traz segurança, né? Nos traz bastante segurança. Por exemplo, a liberdade financeira, ela é alcançada quando a gente consegue quando a gente tem dinheiro suficiente para resolver todos os nossos problemas que o dinheiro é capaz de resolver. Então, nesse ponto, existem muitas possibilidades no que a gente pode transformar o nosso tempo nos nossos valores, no que realmente importa para a gente, né, para a nossa vida. Principalmente porque muitas vezes isso está desconexo na vida das pessoas. Por exemplo, hoje em dia se usa muito dinheiro para comprar objetos, né? Mas eu vejo muito isso acontecer com clientes, enfim, dessas pessoas
gastarem o seu próprio dinheiro com objetos, porque tá na moda ou seja o que for. E nesse momento, as pessoas não se dão conta que os valores delas são outros. Seria segurança, seriam outras palavras-chave. Exato. E aí entra num conflito muito grande, né, entre o que tu está fazendo com o teu dinheiro e o que realmente tu gostaria de estar fazendo com ele. Isso é verdade. Muito importante essa reflexão. Renata, e eu sei que tu também carrega alguns pilares, né, sobre dinheiro, assim, tu tem bastante isso claro para ti. Me conta um pouquinho. Então, eu tenho 3 pilares que eu considero importante. Eu acho que os 3 na mesma proporção. Eu não tenho, assim, até um preferido. Eu acho que todos eles se complementam. E o primeiro que eu quero falar aqui, que eu acho que é muito importante, é que dinheiro é disciplina. Inclusive, eu falei isso no meu Instagram, e me segue lá, então, já, @RenataMichels, porque a gente pode começar a pensar assim, no sentido que, até unindo com o que tu falou, né? O dinheiro de ser um papel em branco. Quando a gente começa a ver o que as pessoas pensam em representação do dinheiro, elas começam a pensar também, porque é sofrimento, né? Tem esse Claro. outro lado. É sofrimento, ou, é uma estabilidade financeira que está muito difícil de atingir. Né? E às vezes não se dá conta que, de fato, essa estabilidade financeira não significa ter muito dinheiro. Né? Isso acho que é algo muito importante a gente começar a ver, que dinheiro é disciplina. Porque de nada adianta tu ter um salário muito alto, apesar de que, claro, isso facilita muito, né? Claro. Mas de nada adianta tu ter um salário muito alto se tu não tem a disciplina de cuidar dele. Exatamente. Inclusive, eu tenho um exemplo para trazer falando sobre isso, né? Que é de um cliente, enfim, que mesmo ele tendo um salário maior do que 95% da população brasileira, em torno, enfim, de mais de 100 mil reais, ele estava alcançando os 60 anos dele, ele queria parar de trabalhar e ele não conseguia, justamente porque ele nunca fez um planejamento. Então, ele utilizou muito o dinheiro como uma ferramenta para gastar, de fato. Gastar com experiências, gastar com coisas do momento ali, né? Aquela sem freios, sem planejamento. E eu acho que entra muito nesse caso, né? Porque às vezes a gente acha que a gente precisa de tanto dinheiro para conseguir, de fato, fazer um planejamento, mas na verdade não é isso. O comportamento é que dita. Carol, então assim, pelo que tu falou, né, da história do teu cliente, a gente vê que realmente tem muita gente que está endividada, que está gastando muito mais do que o que ganha, né? Então a gente começa a ver aí que sem disciplina não adianta a gente ganhar mais, né? Outro ponto que é muito importante a gente ver aí, né? Quem tá gastando em alguma coisa. E geralmente tá gastando no quê? Em coisas desnecessárias. Naquelas compras impulsivas, né? As famosas blusinhas, né? Aquele Com streaming, certeza. aquele streaming que, tipo, tu nem vê e tá ali pagando. Também, por exemplo, aquela roupa que tu compra, não usa, fica lá no armário. Então, assim, a gente tá gastando em coisas desnecessárias. Isso é um ponto muito importante da disciplina, porque, então, a gente vê que, às vezes, até um salário mais modesto, mas a pessoa tendo disciplina, ela consegue, né, construir um patrimônio muito maior do que quem ganha mais, simplesmente pelo fator da disciplina. Então, aqui é um fator muito importante, né, da gente ressaltar, é que é muito mais, não pelo que tu ganha, né, e sim pelo como tu usa o teu dinheiro. Claro, E falando mais uma vez aqui sobre comportamento, né, Rê? Exatamente. Eu acho que o comportamento é que dita tudo isso no final das contas. E se a gente levar lá para a parte da conscientização, que é um dos principais objetivos de hoje, a gente também tem que pensar sobre o que nós fizemos para trocar esse dinheiro, né? A gente vendeu o nosso tempo em algum momento para alguém. A gente acordou cedo, a gente fez coisas que a gente não queria muitas vezes, ou coisas que a gente queria, mas a gente não estava com a nossa família. Então, assim, ter essa consciência de que tudo que tu passou lá para trás, ou tudo que tu passa durante todos os teus dias, se transforma em dinheiro e tu simplesmente coloca ele em algo que não faz sentido muitas vezes na tua vida, né? E eu acho que é essa desconexão que deixa a gente muito aflitos.
Porque, claro, o dinheiro mexe com todas as nossas emoções. É uma das coisas, eu acho, que mais impactam, né? Hoje em dia tem bastante estudos, inclusive, sobre isso, que a gente também vai trazer bastante assunto. Mas as emoções, elas estão fortemente ligadas, tanto como a gente se sente, tanto quanto como a gente lida com o outro, ou como a gente lida com a gente mesmo, né? Eu acho que o dinheiro tem uma influência muito grande. E no momento em que a gente dá esse dinheiro em troca de algo que tu vai colocar dentro do teu guarda-roupa e que não tem um sentido, que tu não faz compras pensando de fato em algo que se encaixa na tua vida e faça sentido de fato com os teus valores, eu acho que isso acaba atrapalhando muito. Então, ter esse pensamento do que eu fiz para ter esse dinheiro aqui, eu acho que nos traz bastante consciência sobre, ou nos traz um ponto ali de consciência para que a gente possa, então, começar a utilizar esse dinheiro de uma melhor forma. Eu acho que comprar o nosso tempo é um dos maiores benefícios que o dinheiro pode nos trazer. Com certeza. Então, pensar mais nisso, né? Eu acho que nos ajuda bastante em relação à utilização, a boa utilização do dinheiro, né? A melhor forma para ti. E nisso que tu falou, né? Eu acho que é interessante que tem diversas formas de ganhar dinheiro. E é importante nisso tudo também, né? Sobre a questão do valor, trazendo isso de novo, do nosso tempo, né? Então, valorizar mesmo que a gente vai estar abrindo mão do nosso tempo, né? Então, tem que ser com algo que a gente goste de fazer, né? Eu acho que aqui entra até a situação do propósito, que também a gente vai falar muito, né, em outros episódios. Acho que é bem importante também. Com certeza, é exatamente isso, assim. E também entender um outro conceito que quando eu li ele num livro, me deixou, assim, explodiu minha cabeça porque eu nunca tinha pensado dessa forma. E é a coisa mais óbvia, talvez, que eu diga hoje, mas é algo que explodiu, alugou um triplex na minha cabeça mesmo, assim, que é o custo de oportunidade, né? Se eu tenho R$ 1.000 e eu comprei esse item aqui, os meus R$ 1.000 se transformaram nesse microfone. E a partir disso, esses R$ 1.000 jamais voltarão a ser meus. Nunca mais. Nunca mais. E essa foi a única oportunidade que tu deu pro teu dinheiro, dele se transformar em um microfone. E aí eu acabo também trazendo um pouco esse conceito de investimentos que eu uso, e que investimento, ele não necessariamente seja financeiro. Para mim, tudo que eu vou fazer com o meu próprio dinheiro acaba sendo investimento, porque eu acho muito importante a gente pensar sobre qual é a oportunidade que eu estou dando para o meu dinheiro, né? Esse dinheiro, ele vai se multiplicar? Para que vai servir eu utilizar, né, essa fração do meu dinheiro? Por que eu vou gastar com isso? O que ele vai me trazer de benefícios? Tá de acordo com os meus valores? Então, isso eu acho que é algo que a gente conscientizando na hora de utilizar ele faz muito sentido, porque a gente acaba tendo um pouco mais de noção, consciência, noção e uma tomada de decisão melhor em relação ao dinheiro de fato, né? Ah, com certeza. E eu acho que a gente, quando começa, né, a criar valor do nosso próprio tempo, a gente começa a mudar a nossa mentalidade e vir para essa situação de liberdade financeira, a tão famosa liberdade financeira. E que eu acho que a gente começa a ir para um outro ponto agora, que eu acho que até é o meu segundo pilar, né, que vem os hábitos. Né? Então, não adianta a gente acumular rios de dinheiro e tudo mais e a gente não mudar essa nossa mentalidade, não mudar os nossos hábitos. E eu sou muito a favor, né? Quem me acompanha sabe que os pequenos hábitos, né, construídos dia a dia, ao longo do tempo, que vão trazer grandes resultados. Então, eu acho que a gente precisa mudar essa nossa mentalidade, né? De achar que, não, a gente precisa, sei lá, construir um dinheiro rápido. E não, né? Eu acho que até tu me comentou uma vez que tem histórias, né, de pessoas que ganham de loteria e tudo mais, e, né, porque não tem aqueles hábitos, acaba perdendo todo o dinheiro. Essa questão toda de ganhar prêmios ou de ganhar, a gente pode ver ganhadores do Big Brother Brasil, por exemplo, quantos perderam todo o dinheiro porque eles gastaram o seu dinheiro, né? Eles utilizaram o dinheiro para gastar, simplesmente. Aquele dinheiro que eles gastaram não se transformou em mais nada. E aí, quando a pessoa ganha uma quantidade significativa na sua vida, ela acaba simplesmente não sabendo o que fazer.
ter muito dinheiro, muitas vezes, também nos traz essa dúvida: o que O eu que faço fazer? agora? Então, parece muito fácil, mas a responsabilidade é muito grande também, né? Exato. Então, tanto isso para prêmios quanto para heranças ou coisas nesse Tudo sentido, impacta, né? tudo É, impacta. eu acho que ainda trazendo essa questão do hábito, guardar um pouco todo mês, por mais que não seja muito, é realmente a constância. É isso que começa a mudar a mentalidade, né? Porque se a gente fica pensando, vou ter que ter muito dinheiro para começar a guardar, e daí nunca guarda. Então, quando tu começa, isso é em tudo, né? Até levando para a vida. Quando tu começa com um pouquinho, eu trago muito isso também no meu Instagram sobre leitura, por exemplo, né? Claro. Começa ali com 10 páginas no dia, daqui a pouco aquilo vai se tornando uma rotina. Tu muda ali para 30 minutos, daqui a pouco para 1 hora. Tu precisa começar. Né? Então, no dinheiro é a mesma coisa. Tu precisa começar com pequenos hábitos e isso vai se transformando ao longo do tempo, né? Realmente numa frequência, né? Em algo que... numa mudança mesmo na tua vida. Claro. Né? Mas precisa começar. Hoje em dia, nós temos bastante essa questão do imediatismo, né? A nossa geração, ela foi muito mal acostumada com tudo isso, no sentido de simplesmente a gente ter tudo na mão na hora que nós queremos. Então, parece que quando as outras pessoas alcançam algum resultado, que não houve um processo. Porque a gente só vê a parte bonita, a gente só vê uma fotografia do momento mais bonito de todos. Mas a gente tem que entender que tudo isso é uma construção, é um processo de construção, né? Que eu acho não é que imediato. não é imediato, exatamente. Então, levar isso para a vida nos pequenos, como tu mencionastes, né? Nos pequenos hábitos diários que se tornam, então, grandes resultados, exatamente. Renata, e tu tem mais um pilar, né? São 3 pilares que tu carrega fortemente contigo. Qual é o terceiro? Sim, é o meu último pilar, o terceiro e não menos importante, né? É o dinheiro sob controle. Quando a gente começa a ir para esse lado, é um lado até mais prático da situação, mas é o que vai fazer também muita diferença na nossa vida. Porque assim, vamos parar para pensar, né? Se eu te perguntar hoje, né? Quanto tu ganha, quanto tu gasta, e tu não souber me responder isso, né? A gente não vai saber ter decisões boas, né, nesse planejamento. Claro. Então, isso é muito importante. Então, o dinheiro sob controle, para mim, faz todo sentido, né, nessa situação da gente realmente construir a nossa liberdade financeira. Quando tu começa, né, a parar para analisar, a gente não sabe. E isso até eu tenho, né, como é que eu posso dizer? Eu tenho até propriedade para falar nisso, porque meu TCC da faculdade foi Educação Financeira Infantil. Eu fiz até com a minha amiga, era em dupla, com a Tuane. Que legal! E lá a gente analisou muito isso, né? Fez muitas perguntas, tinha, né, os questionários, e as pessoas não sabiam quanto ganhavam, não sabiam para onde estava indo o dinheiro. Então, assim, isso é a realidade da maioria das pessoas. E daí, quando tu pensa em tomar decisões certas para a situação, escolhas adequadas, né? Tu não sabe de onde tu vai cortar o dinheiro. Claro. Né? Onde tu vai cortar os gastos. Então, tu precisa ter isso muito, né? Como é que eu vou dizer? Muito claro, né? Onde é que está indo o teu dinheiro, para te ver onde é que está saindo para gastos supérfluos, né? Onde está indo em desperdícios. Com né? certeza. Exato. Daí tu começa a analisar ali, né? Que nem eu falei antes, né? Tá indo ali em assinaturas, em roupas e tudo mais. Daí tu vai começar, não, é aqui que eu vou cortar, né? E muito também sobre dinheiro sob controle é tu também ter metas. Eu faço muito isso, né? Então eu sou a louca das planilhas e também a gente vai comentar sobre isso, né? Mas na minha planilha eu gosto muito de ter as metas limitantes de cada situação. Porque senão, chega num ponto que tu não vai conseguir suprir todas as coisas. Tu precisa botar limitadores para as coisas e dar conta de cada situação, né? Com certeza. Eu acho muito que essa questão das planilhas, ela é muito difundida, muito falada, muito vendida, porém não se ensina a parte principal, que é como utilizar, né, essas planilhas. Eu costumo utilizar o exemplo lá da fórmula de Bhaskara, né? Decorar a fórmula de Bhaskara, praticamente acho que todo mundo decorou ela na 8ª série, 7ª série, enfim. Porém, a gente não sabe para que serve. E eu acho que as planilhas, hoje em dia,
acabam sendo esse ponto nas nossas vidas, né? Porque uma planilha não serve simplesmente para te anotar gastos. E também tem a outra questão que muda muito a nossa vida, que é a gente conseguir entender o que a gente está trocando, né? Qual é a troca que a gente está fazendo naquele momento? Porque, por exemplo, por que eu vou deixar de fazer algo que eu quero agora por algo que eu nem sei, né? Eu estou trocando algo que eu quero agora pelo quê? No momento em que tu tem um objetivo, as coisas mudam. Então, o teu presente muda a partir do teu futuro, Exatamente. né? Das decisões que tu faz de longo prazo. Então, por exemplo, eu quero fazer uma viagem de férias para Nova York. Nessa viagem de férias para Nova York, que tu decidiu a tua data, tu vai estar sabendo, tu vai estar entendendo, eu tô trocando fazer tal coisa hoje por umas férias em Nova York que eu quero muito. Então, tu consegue também ter um caminho mais claro. Tu consegue ter um caminho de quanto tu vai precisar para fazer todo esse movimento. E tu também vai saber o que tu está trocando hoje pelo futuro, né? E isso entra muito na tua vida, tanto fitness também, na questão da alimentação saudável. Por que eu estou fazendo essa troca? Por que eu estou fazendo essa escolha? Então, tudo isso são os hábitos, né? Eu acho que acaba englobando tudo, tanto quanto os hábitos que a gente tem, tanto quanto as decisões assertivas de acordo com os nossos valores, né? Com certeza, Carol. Nossa, faz muito sentido. E até complementando isso, né? As pessoas, elas têm muita dificuldade de começar a guardar dinheiro sem ter esse objetivo claro. Então, isso que tu falou de trazer, né, representação, materializar que é para uma viagem, realmente tem pesquisas, eu vi até num documentário, Legal. que fala sobre isso, que as pessoas, elas precisam materializar para começar a guardar. Então, assim, para te começar a guardar, coloque em mente assim, é para uma casa, porque eu quero que meus filhos tenham espaço para brincar, meus cachorros vão correr no pátio, materializa isso. Né? E coloca e separa por objetivos, porque infelizmente a gente fica pensando muito assim, né? Eu sei porque eu né, muito tempo aí, né, no mercado financeiro a gente sabe como é que funciona. Eu vou guardar, mas daqui a pouco surge alguma coisa, eu vou ali e resgato, né? Por quê? Porque tu não deu muito valor para aquele dinheiro que está ali guardado, tu não colocou um objetivo de fato, tu só guardou por guardar, né? Guardou por guardar. Então, tu precisa de fato estabelecer, né, o porquê que ele está sendo guardado, que isso realmente muda e as pessoas começam a guardar mais, né? Outro ponto também muito interessante sobre ter controle sobre o dinheiro ainda é a questão de ter, né, por exemplo, dívidas, né? Então, assim, quando tu passa a controlar os teus gastos, os teus ganhos, enfim, tu evita que tu chegue no final do mês e tu precisa contratar um empréstimo para pagar tuas contas. Claro. Né? Então, tudo isso eu acho que faz sentido no nosso controle financeiro. E outra coisa, então, que a gente tem que ver é a questão de dívidas, né? Chega uma hora que tu não controlando os teus gastos, chega no final do mês, tu não tem nem como pagar. E daí tu precisa contratar um empréstimo. Então, é muito importante tu ter o controle. Outra questão também é a surpresa, né? Imagina, tu vai ali, fica gastando, é final de ano, quando vê, começa as escolas do filho, enfim, muitos gastos. Quando vê chegar a fatura, meu Deus, leva um susto. Então, por quê? Porque não teve o controle, né, de quanto realmente está indo do dinheiro. Não teve as suas metas para cada situação. Então, isso é muito importante, né? Com certeza, Renata. Eu acho que esses são os principais pontos, assim, de conscientização inicial, né? Exatamente. Do porquê que a gente tem que ter uma planilha, do porquê que a gente tem que ter o nosso dinheiro sob controle, do porquê que a gente precisa pensar mais sobre ele e levar o dinheiro para conscientização de fato. Entender o que tu está trocando por aquele objeto ou por aquele objeto dos sonhos, do desejo, enfim. E alinhar tudo isso com os nossos valores, né, Rê? Exatamente. Eu acho que é isso, né? Assim, se tratando do dinheiro, para a gente iniciar aí nossos episódios. Mas eu acho que agora a gente pode ir para um outro ponto, que é para a gente se conhecer melhor, né? E também as pessoas também querem nos conhecer, eu acho que é muito importante. Me conta aí um pouco, que eu tenho uma situação que eu tenho muita dúvida. Como é que, né, de quase doutora em biotecnologia, celular e molecular, é isso? Isso aí, quase isso. É isso, para assessora de investimentos.
Então, Rê, eu sou biotecnologista, né, por formação. Eu sou mestre em ciências e quase doutora em biologia celular e molecular. Sim. Depois de 10 anos dentro da carreira acadêmica, fazendo mestrado, doutorado e tudo mais, eu acabei desistindo no último ano, no último momento ali da minha vida de cientista, para me tornar assessora de investimentos mesmo, assim. Foi algo bem difícil, né, naquele momento, porque era trocar 10 anos da minha vida Sim. por algo que eu não sabia simplesmente o que era a taxa Selic. Eu não fazia a menor ideia desse mundo que existe no mercado financeiro, eu não fazia ideia de nada disso do que eu estou ensinando. Então, assim, naquela época, hoje eu sou a Carolina que eu precisava que alguém fosse na minha vida naquela época, né? Porque o dinheiro é um pilar de extrema importância na vida de todo mundo. Eu acho que ele mexe demais com família, eu acho que ele mexe demais com várias questões nesse sentido, né, de emoções, enfim. E voltando, né, não tem ninguém para nos ensinar sobre ele. Exatamente. E, Carol, nossa, foi uma decisão, acho que muito difícil mesmo, né? E o que de fato te fez brilhar na assessoria de investimento, brilhar os olhos, né? Para te realmente trocar totalmente, assim, né? De uma transição de carreira, né? Sim, foi uma transição de carreira que se deu no momento em que eu estava, digamos que quase que um ano sabático, eu diria, porque eu passei um ano na Alemanha fazendo o meu doutorado. E nesse ano foi o ano da pandemia, né? Então, a universidade fechou. Eu não tinha feito muitos laços lá ainda. Então, eu fiquei me autodesenvolvendo. Eu fiquei criando, experimentando uma sensação de liberdade que eu nunca tinha experimentado, porque lá simplesmente ninguém me conhecia. E eu não tinha muito o que fazer de fato, né? Porque eu podia ir dias específicos na universidade, eu não podia ir todos os dias, tinha que marcar horário, agenda e tudo mais, então eu não tinha pessoas para conversar e aí foi um mergulho interno Sim, mesmo, né, imagino. Rê? Mas o que me fez brilhar nesse mundo da assessoria, eu acho que eu sempre tive uma veia acadêmica, ou seja, uma professora dentro de mim desde Sim, criança, né? E quando eu entendi que a assessoria era ensinar sobre dinheiro, porque é isso exato. que nós fizemos no dia a dia, né? A gente transforma os objetivos das pessoas numa carteira de investimentos adequada para elas. Então, eu acho que, nossa, eu fiquei encantada, né? Foi o que brilhou mais o meu olho de verdade, assim, a questão da educação financeira de fato. Então, né, Carol, tu percebeu que educação anda junto com dinheiro, no final das contas, e é verdade. E o que tu acha, assim, a importância da educação financeira na vida das pessoas? A educação financeira na vida das pessoas, ela é de extrema importância porque nas gerações passadas também não houve, né? E nós aprendemos muito tudo isso com os nossos pais. A gente aprende educação financeira de uma forma totalmente equivocada, principalmente porque a gente aprende vendo os nossos pais na maior parte das vezes, E nem né? sempre são exemplos bons, né? Exatamente, nem sempre são exemplos bons. Eles aprenderam na vida, errando, acertando. Nós vamos para o mundo e também a gente começa a aprender errando, acertando. E não tem ninguém que nos diga, faz por esse lado, faz por esse caminho, entende quais são os teus objetivos e vai atrás deles. E não deixa o mundo de hoje em dia, né, te ludibriar, digamos assim, com essa questão de que ter é melhor do que ser. Então, eu sempre acho que a gente tem que partir para esse caminho, né? Então, ter alguém para ensinar tudo isso, eu acho que faz total sentido. Ah, com certeza. E sobre essa tua transição, Carol, tu teve alguma insegurança? Teve alguma dificuldade nessa transição? Com certeza, né? Eu tive nessa transição, eu demorei muito tempo para eu aceitar e para eu começar a falar sobre esse assunto, inclusive, né? Porque, querendo ou não, nossa, como é que eu vou contar, né, para as pessoas que eu É, simplesmente desisti da sim. minha carreira acadêmica depois de ficar 10 anos e todo mundo me conhecendo como biotecnologista. Então foi um momento bastante difícil, porém eu costumo dizer que esses momentos eles nos preparam para coisas maiores, né? E realmente eu tive coragem de fazer tudo isso. Eu Muita. entrei
Eu entrei num escritório, depois de 10 anos, quase doutora, eu entrei num escritório como estagiária. Fiquei 3 meses nesse escritório, estagiando, entendendo, aprendendo. Eu estudava bastante, eu era uma das primeiras a chegar no escritório, uma das últimas a sair. Aquele momento lá de paixão mesmo, que eu estava com tudo acendido dentro de mim em relação a essa paixão toda com o mercado financeiro. E a partir disso, eu fui convidada a ser sócia do escritório, né? Isso ser sócia é uma atividade comum dentro da assessoria de investimentos. Eu fui para casa, estudei 20 dias para a certificação. Estudar é uma coisa que eu aprendi de fato, né? Querendo ou não. E passei na certificação e fui para o escritório. E aí eu comecei todo um desafio, que era fazer com que as pessoas entendessem que agora eu não era mais a Carol biotecnologista, cientista. Eu era a Carol assessora de investimentos. E aí começou, então, toda a minha trajetória nesse mundo novo, né? Sim, e, nossa, Carol, eu acho que a tua história, eu acho muito linda ela, porque muitas pessoas iam pensar assim, nossa, como é que eu vou falar que eu fui, né, não vou terminar o doutorado, eu fracassei. Né? Exatamente. Então, tu pegou disso e transformou totalmente. E realmente, às vezes, a gente tem que dar um passo para trás, né? Imagina, tu começou a ser estagiária para, de fato, viver o que tu queria, os teus sonhos. Então, a gente precisa, às vezes, né, sair dessa zona aí de conforto, né, e se desafiar. Exatamente. Essa questão do fracasso, ela me atormentava muito, né? Porque era esse o sentimento que eu tinha, embora algo dentro de mim, a minha intuição, né, me dissesse, vai por esse caminho, porque é por aqui mesmo que tu tem que ir. E eu tive que mudar a minha carreira, eu tive que fazer essa transição de carreira, ir para o mercado financeiro, mergulhar nele, conversar com mais de 1000 pessoas sobre a vida financeira delas, porque isso já aconteceu durante toda essa trajetória, para aprender hoje tudo que eu sei. Claro que ainda é uma pontinha, né, desse iceberg, desse mundo gigantesco que tem dentro do mercado financeiro, dentro de pesquisas em relação a dinheiro, a comportamento, que é a parte que realmente brilha o meu olho, para conseguir hoje estar aqui fazendo algo que eu gosto muito, que é essa parte, de fato, de ensinar, e ensinar um pilar muito importante na vida de todo mundo. Hoje em dia, a gente não tem como viver sem pensar nas boas escolhas, nas boas, nos bons hábitos, né? No dinheiro como um todo. Mas, Renata, vamos partir, então, para te conhecer mais um pouquinho, depois de eu contar toda essa transição de carreira. Eu quero saber... Eu não, né? Acho que todos nós queremos saber quem é a Renata. Bom, a Renata já fez de tudo nessa vida. Eu fiz muita coisa mesmo, assim, desde muito nova, né? Porque o meu pai, ele tem até hoje, né? Ele tem uma oficina de eletrodomésticos, né? Lá em Tubarão, Santa Catarina, sou Catarina. E a minha mãe, na época que a gente morava lá, e que eu era criança, ela chegou a ter umas 3 lojas, mais ou menos, de cosméticos, em que ela produzia, ela vendia, então... E eu me criei nesse mundo. Então, ali eu tinha, 8, 9 anos, e eu tava atendendo o cliente, né? Como se fosse uma adulta, assim, né? Era muito... Nossa, eu não consigo nem imaginar isso hoje. Era a tua brincadeira, Renata? Era a minha brincadeira. E realmente, tipo assim, eu levava meus brinquedos, eu me criava ali no shopping, junto com os adultos, não era nem com crianças. Então, o meu mundo era esse, eu gostava, sabe? E ao longo do tempo, claro, além de eu trabalhar com eles, né, eu ficava me dividindo um pouco na loja do meu pai, um pouco da minha mãe, eu também comecei daí a trabalhar com outras pessoas. Então, primeiro foi numa loja de jalecos, costureiras, né, e jalecos de médicos, e eu ajudava ali, eu era ajudante da costureira. Então, que comecei legal. assim, daí ganhava meu dinheirinho por semana, daí depois eu comecei a ser babá. Eu, uma criança, sendo babá de outra criança. Tu pensa isso. Exatamente. E a criança tinha 6 anos. Eu nem vou falar a minha idade que eu tinha. E era pra mãe dele ir pra faculdade. Nossa. Exatamente. E ela fazia faculdade junto com a minha mãe, inclusive. E, então, assim, a minha mãe tava, assim, sempre fazendo faculdade, trabalhando. Então, esses eram os exemplos que eu tinha. E daí chegou até um momento, com 14 anos, eu decidi, né, a fazer a minha carteira de trabalho. Nossa. Exato. E daí foi onde eu comecei, né, essa vida de CLT, no caso. Mas a vida nem sempre é como a gente espera, né? Infelizmente, nesse meio do caminho, que parece que estava se construindo a nossa vida, porque nesse meio tempo também minha mãe se separou e tudo mais.
E eu pensei, não, agora eu vou fazer minha CLT, a gente vai começar a estruturar a nossa vida, tá tudo dando certo, minha mãe estudando, e veio uma doença. Minha mãe teve câncer no útero. Uhum. E daí ali, né, a vida tomou outros destinos, né? Renata, e tu comentando sobre isso, né? Sobre essa questão de saúde da tua mãe. Tu acha que nesse momento o teu aprendizado com o dinheiro anteriormente, ele, né? Porque tu ganhava dinheiro então como babá, como outras, tu fazia algumas tarefas ali e era recompensada por isso desde muito nova. Tu acha que isso, junto com essa questão de saúde da tua mãe, que vocês tiveram que mudar o rumo aí da vida de vocês, impactou a tua forma como tu pensa sobre dinheiro? Sim, com certeza. Eu acho que tudo isso impactou, né? Desde muito cedo, então eu sempre tive muito esse contato. E desde a situação assim que aconteceu com a minha mãe começou a mudar muito a minha visão do dinheiro, porque a gente teve que começar tudo do zero. A gente veio pra cá com a roupa do corpo. Vieram aqui para Porto Alegre? Literalmente. Porque o que acontece? A minha mãe, a família toda dela é daqui, né? Do meu pai é lá de Santa Catarina, da minha mãe daqui. Então, imagina, a gente tava só eu e ela. Então, chegou no momento que ela teve que tomar uma decisão de vir pra cá. E realmente foi melhor, né? No sentido de ter o suporte da família. Nossa, não teria outro jeito, eu acho. Claro. E ela fez o tratamento aqui, graças a Deus se curou, tudo certo. E daí ali começou. Uma história de sucesso. Exato. E daí ali tudo começou, porque daí, inclusive eu acho que eu tinha 14 anos na época, e eu mesma fiz minha inscrição no colégio aqui, no ensino médio. Então eu tive que amadurecer muito cedo, né? Então comecei a estudar, sempre gostei muito de estudar, fui, né, tirava notas boas, enfim. E dali eu sabia que eu queria realmente mudar a nossa vida, né, financeira. Então ali eu acho que começou, tudo que eu passei realmente fez eu enxergar, né, fez mudar a maneira como eu lido com dinheiro, com certeza, né? Foi esse momento, então, que acabou trazendo essa vontade tua, essa força e também essa questão de querer mudar a forma, a tua vida financeira, tu e da tua família, de alguma forma? Com certeza. Nossa, literalmente. E daí tudo começou, então, quando, depois de eu terminar o ensino médio, né, ficou ali um meio termo. Por exemplo, eu já tinha terminado o colégio e não, né, não tinha nem 18 anos ainda. Então, meu Deus, eu preciso juntar dinheiro, eu preciso pagar as contas, preciso comprar um notebook, que era meu sonho ter. E o que eu faço? Eu acabei trabalhando aí com call center, vendia seguro de vida. Exato. E também depois fui caixa de supermercado, tudo porque eu não conseguia, por exemplo, estagiar, porque eu não estava, né, estudando. Claro. E não conseguia ao mesmo tempo em outros tipos de emprego, carteira assinada, enfim, também de como eu queria, de fato, porque eu não estava estudando, digamos, na área que eu queria, né? Então, eu ia fazendo isso, eu trabalhava no call center, enfim, e sempre gostei muito, né, enfim, de vender, de trabalhar com metas, sempre gostei muito. E eu fui me desenvolvendo assim. Só que daí a minha mãe falou assim, Renata, a gente é sozinha. Imagina, eu tava ali com 17 anos. Claro. E a gente é sozinha e tu precisa entrar num curso que tu ganhe dinheiro desde o primeiro semestre, porque a gente não tem condições, né? Tu precisa trabalhar, a gente precisa ter dinheiro. E daí me veio assim, sabe, meu Deus, eu preciso entrar na faculdade, eu preciso escolher um curso, daí tu fica, né, o que eu faço? E eu escolhi administração. Uhum. E daí foi aí que eu entrei, né, no curso com 17 anos. E começou a mudar a minha vida ali. Porque daí eu comecei a ter oportunidades de estágio, realmente onde eu queria, na área que eu queria, né, que era na área financeira. Entrei numa instituição financeira que, nossa, ali eu me doei de uma maneira, assim, que, meu Deus, eu preciso, como eu tô falando, eu preciso mudar a realidade financeira da onde eu vim, enfim, da minha família. Porque eu via muitas vezes, né, meus pais, né, trabalhando e enfim, tendo o próprio negócio, mas Claro. por eles não ter estudo, sabe? Eu via que eles tinham muita dificuldade para, por exemplo, pagar todas as contas e sobrar dinheiro para o passeio, para o lazer, para uma viagem, para comprar coisas materiais, né? Casa, carro, enfim. E eu não queria isso para mim. Então eu tinha muito claro isso, né? Eu tinha essa certeza que eu queria fazer diferente. Então quando eu tive essa oportunidade, eu agarrei assim
né, com todas as minhas forças. E realmente eu fui de estágio, né? Em 6 meses eu fui efetivada. Depois de mais 6 meses, mais ou menos, eu virei gerente de conta. E eu tinha 21 anos. Nossa. Exatamente. E ali, né, depois dessa instituição financeira que me deu essa oportunidade, que eu sou muito grata, realmente a minha vida começou a mudar. A tua história é muito inspiradora, né, Renata? Porque tu começou a trabalhar bem cedo, tu começou a entender o que era o trabalho de fato bem cedo, né? Tu teve toda essa experiência, todos esses acontecimentos também durante a tua vida que fizeram tu te tornar quem tu te tornou. Mas me conta um pouquinho a tua perspectiva em relação a tudo isso que aconteceu na tua vida, como influenciou a tua relação com o dinheiro? Por que tu quis ter controle sobre ele, por exemplo, e não deixou ele ter controle sobre ti? Porque muitas vezes é isso que nós todos fazemos na nossa vida, né? Então, qual é a tua percepção em relação a isso? Eu acho que a minha percepção em relação ao dinheiro começou muito cedo, né? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, acho que isso foi muito importante. Realmente foi uma educação financeira de fato, porque eu aprendi a dar valor, né, ao dinheiro, e eu sabia que trabalhando eu ia conseguir conquistar esse dinheiro para daí conseguir conquistar as coisas que eu queria. Então, o dinheiro ele sempre teve um papel muito claro para mim, né? Construir meus sonhos, né? Realizar as coisas que eu queria. E pasmem, gente. Vocês não têm noção o que eu fazia com dinheiro. Nos conta. Toda a vida que eu ganhava, o dinheiro, do meu pai, da minha mãe, da costureira lá que eu trabalhava, de babá. Nossa, eu fazia tudo ao mesmo tempo. Eu guardava em cima do roupeiro esse dinheiro numa caixinha. Exatamente. Então, tu já controlava ele, né? Eu já controlava, eu já tinha esse hábito de poupar o dinheiro, né? Então, eu guardava ele em cima do roupeiro, minha mãe chegava no quarto, eu tava ali contando o dinheiro. Então, Nossa. tu imagina, exato. Então, eu passei por todas essas fases da educação financeira, né? Enfim, a entender sobre o dinheiro, o que é poupar, o que é guardar, Deixa eu controlar. te fazer uma pergunta que eu acho que é bem pertinente agora, que é sobre... Tu acha que os teus pais, eles fizeram isso pensando de fato que eles estavam te dando uma educação financeira? Ou tu acha que isso foi acontecendo? Nossa, isso é até engraçado de pensar, mas eu acho que simplesmente eles queriam me dar uma função para fazer. Entendi. Porque tu imagina, né? Meu pai tendo que atender os clientes, consertar as máquinas, eu ali, enfim, não tinha isso assim, de rede de apoio, né? Então era eu ficar com eles ali e eles, pega isso aqui, liga para tal cliente. Inclusive minha mãe pedia para eu cobrar as pessoas. Nossa! Então, eu já trabalhava até na parte de renegociação de dívidas sem saber. E isso, querendo ou não, te trouxe também muito mais leveza no teu trabalho, né? Exato. Porque tu provavelmente entendia o trabalho como uma brincadeira quando tu era criança, né? Aquilo ali fazia parte da tua vida lúdica, né? Da tua rotina de brincar, inclusive. E talvez tu tenha conseguido levar essa leveza pro teu trabalho hoje, porque mas tu fostes muito bem sucedida recentemente aí no mercado corporativo, dentro de instituições financeiras, e simplesmente, há poucos meses atrás, aí, menos de um ano, tu resolveu fazer uma nova transição de carreira. Sim. Então, conta um pouquinho mais sobre isso também. Eu acho que, comentando sobre essa situação, né, do trabalho, realmente, eu acho que eu sempre, por, né, crescer no meio do trabalho, eu trago o trabalho como uma leveza para minha vida mesmo, como realização e propósito. Então, eu acho que... Nossa, eu sou grata no final das contas, né? Por mais que eles queriam ali, talvez, me dar alguma coisa para fazer para eles poder trabalhar, né? Eles acrescentaram muito isso do trabalho na minha vida como algo bom, como algo, né? Realmente leve. E eu gosto muito de trabalhar, gosto de fazer o que eu faço, mas realmente eu tive a carreira bancária, né? Por muitos anos. Agradeço por isso, aprendi muito, né? Tenho muitos dos valores e princípios do que eu aprendi ali. Conhecimento, né? Claro. Atendimento com o cliente, enfim. Mas eu sabia que me faltava alguma coisa, sabe? Que é o propósito. Eu acho que essa transição, né, que tu questionou, ela veio nisso.
ela veio no sentido assim, o que eu posso fazer a mais pelas pessoas? Eu sempre quero fazer muito pelas pessoas. Eu sei que eu posso ajudar de alguma forma, por mais que às vezes a gente pense, eu não tenho nada para ensinar para as pessoas, mas eu tenho uma vontade muito grande de poder ajudar as pessoas, sabe? Então, dentro da área financeira, o que eu podia fazer a mais? E eu gostava muito, né, dessa situação, como, né, desde pequena eu tive essa cultura de guardar, de poder comprar as coisas, né, crescer patrimônio, crescer meus sonhos. Inclusive, dentro da área bancária, que eu consegui conquistar isso, né? Por isso que eu também sou muito grata. A partir disso, eu juntei meu dinheiro, comprei meu carro, minha casa, enfim, junto com meu noivo, né? Então, acho que juntos a gente evoluiu muito como casal, inclusive. Só que me faltava, né? Não somente as conquistas, mas também a realização e o propósito. Claro. E dentro da assessoria de investimentos, eu encontrei isso, né? Então, foi muito louco a situação, porque... Sabe aquela... até que tu comentou, né? Que quando a gente tem um objetivo claro ali, a gente começa a mover tudo para isso. E eu acho que comigo foi muito assim. Eu queria, então, ir para a parte dos investimentos, né? Eu acho que era um assunto que eu gostava muito de tratar no banco, né? Com os clientes. Então, eu fiz a certificação, né? Que é a CEA, que te torna, né, pela Ambima, né? Certificada, né? Especialista em investimentos. Então, parece que daí tudo vai levando para isso, né? Então, eu lembro que, assim, daí surgiu uma oportunidade, né? E eu estava pronta para isso. Claro. Né? Eu já tinha essa certificação. E daí eu me joguei e hoje, assim, o sentimento que eu tenho é de realização pelo que eu faço, né? E o que tu acha que as tuas experiências de vida, que a tua experiência te trouxe em relação ao cuidado e a lidar com os clientes hoje em dia na assessoria? Eu sinto que o meu papel não é simplesmente ajudar eles a cuidar do dinheiro, né? Ajudar no investimento em si. Eu acho que o papel vai além disso, vai de cuidar dos sonhos deles, a crescer o patrimônio deles, né? Tem muitas pessoas que eu atendo, né? Que imagina, o dinheiro da construção da vida, né? Então, a gente olhar isso com cuidado, com carinho, enfim, tentar crescer mais esse patrimônio dele, eu acho que isso, tudo que eu aprendi, né? Todo esse valor que eu dou para o dinheiro, tudo isso, né? Traz esse cuidado, né? Na hora que eu vou atender meus clientes. E para finalizar aqui com uma pergunta, Rê, hoje em dia, qual é a tua visão sobre essa questão toda de transição de carreira, né? Eu acho que isso é uma coisa que chama muito a atenção de muitas pessoas. Eu lembro muito que quando eu desisti do meu doutorado, muitas pessoas que também faziam doutorado e que não eram felizes naquela situação me procuraram. E não foi uma, não foi duas, não foi três. Foram muitas pessoas. Carol, como assim? Como é que tu fez isso, né? E aí, enfim, a gente conta a nossa história. As decisões não são fáceis. Eu acho que tomar uma decisão dessas é algo que muda totalmente o rumo da tua vida. A minha vida mudou 180 graus de fato, assim, depois dessa decisão. Porque eu tinha um planejamento para minha vida. Eu era uma Carolina que simplesmente me transformei em outra Carolina depois dessa transição, né? Depois dessa decisão muito importante. E muito mais realizada, né? Com certeza, muito mais realizada. Esse é o principal ponto, eu acho, né? De querer encontrar o meu propósito, eu acho. Agora misturando as histórias aqui. Mas contando um pouco, então, dessa questão de propósito, enfim, que eu acho que é algo que a gente precisa ter, né? Porque senão, por que eu vou acordar todo dia, né? Fica essa pergunta, assim, o que eu tô fazendo hoje que realmente faz sentido pra minha vida? E eu sempre quis encontrar o meu propósito e eu encontrei ele. Isso sempre foi uma busca interna. E eu queria entender de ti qual é o teu conselho para as pessoas que realmente querem fazer uma transição de carreira ou que, né, se sentem com medo, se sentem, nossa, é melhor ficar aqui nessa zona de conforto que aqui eu já conheço. O que tu tem para dizer para essas pessoas? Eu acho que a primeira situação é aquele clichê, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, né? Mas falando sério mesmo, assim, um conselho se eu tenho para te dar é... Se tu tá muito confortável, se tu tá, né, realmente naquela zona de conforto, é o momento de tu mudar. É o momento de tu se desafiar, né? Porque quando realmente tá muito confortável, não é isso que vai te desenvolver.
Se tu fizer sempre do mesmo, tu não vai ter outros resultados. Então, é onde tu precisa ver, não, peraí, então o que eu posso fazer de diferente para ter outros resultados? É o momento de tu mudar, né? Então, acho que muitas pessoas ficaram assim, nossa, tu vai sair da carreira bancária, né? Porque tem que pedir demissão, enfim, para poder ir Claro. para assessoria. E, nossa, tipo... E a assessoria é uma forma de remuneração diferente, enfim. Tem toda uma situação que tu não tem mais aquela estabilidade da carreira bancária, querendo ou não, né? Então, tem que ter uma certa coragem. Mas eu sempre fui dessa ideia de que é isso que vai fazer crescer. E é aquela situação que também falo, né? Esteja numa mesa onde essas pessoas, né, sempre saibam mais do que você, né? Então, eu acho que também é esse ponto, né? Porque hoje, dentro da assessoria, imagina, eu comecei em junho de 2024, né, no ano passado, e eu sinto muito isso, eu sinto que as pessoas na assessoria sabem muito mais do que eu. E é isso que me tira da zona de conforto, é isso que faz eu evoluir. Então, acho que o recado é esse. Se tá muito tranquilo, é o momento de sair e se desafiar. Pessoal, então, para finalizar o nosso primeiro podcast, onde a gente falou um pouquinho de quem é cada uma de nós, né? A gente contou um pouquinho da nossa história, como é que nós paramos aqui, e falamos também desse vasto mundo que é o dinheiro, né? Eu acho que a partir de hoje a gente vai começar a aprofundar muito mais em assuntos mais específicos, mas hoje é um momento aqui para a gente se apresentar e eu quero deixar um recado aqui, que dinheiro ele não é apenas um meio de troca, mas um espelho das nossas emoções e comportamentos, e isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Ele afeta como a gente se sente, ele afeta como a gente se enxerga também e como a gente interage com os outros. Então, ter uma boa relação com o dinheiro, lembrem-se, é ter uma boa relação com a gente mesmo. Muito obrigada por hoje. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Até o próximo.